Fala pessoal, Fala pessoal, o Anderson falando. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo esse que, como havia falado, será um pouco mais técnico, mas não tão longo. Muito pelo contrário, será um vídeo bem curto, porque o meu intuito aqui é mostrar para você um pouco de uma simulação prática de como seria os seus investimentos em números, né, em dados. Não somente do âmbito teórico, mas sim vendo os números ao seu favor, tá bom? Antes de mais nada, eu venho lhe pedir para deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ative lá o sininho para quando eu postar mais vídeos, você possa ser notificado de que esses vídeos estão sendo postados em tempo real, tá bom? E deixe seu comentário, após o vídeo, principalmente, se surgir alguma dúvida, se surgir alguma indagação, que você possa estar comentando ali embaixo e eu possa estar solucionando a sua dúvida ou até mesmo compartilhando juntamente conosco aqui os seus conhecimentos, tá ok? Então vamos para o conteúdo, vamos ser bem práticos nesse vídeo, tá ok? Antes de mais nada, antes de partirmos para a minha tela aqui do computador, quero te explicar uma coisa. A nossa metodologia de investimentos é montar uma carteira de investimento para recebimento de renda passiva, ou seja, por intermédio de dividendos. Exatamente. O foco maior da nossa carteira de investimento, do nosso planejamento de investimento é o recebimento de dividendos. E o que é dividendos? Um vídeo anterior eu explanei muito por cima ali sobre o que é o dividendo. E sim, de fato, o dividendo ele é uma participação, é um lucro, né, das suas participações naquela empresa ou daquele fundo imobiliário mais precisamente. Se você tem uma participação naquela empresa ou no fundo imobiliário, você comprou ações de uma empresa, você comprou cotas de um fundo imobiliário, você irá receber lucros que são representantes daquela participação sua. Ou seja, se você comprou uma ação de uma empresa, você receberá proporcional a uma ação daquela empresa. Logicamente, proporcional a também a distribuição de lucros daquela empresa ou daquele fundo imobiliário. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei, dividendos é uma parcela do lucro daquela empresa, daquele ativo, que ele resolve distribuir para os seus investidores, para os seus acionistas, para os seus cotistas, como forma de premiação, como forma de reconhecimento daqueles valores investidos e do resultado obtido naquele exercício. Quero aqui deixar bem claro que a diferença bem gritante entre dividendos de ações e dividendos de fundo imobiliário, como eu falei no vídeo anterior, é a periodicidade que eles são distribuídos. As ações elas são mistas, né? Há ações que distribuem mensalmente, trimestralmente, semestralmente, ou até 4 meses, intervalo de 4 meses, ou até mesmo um intervalo de um ano. E tudo bem por isso. As particularidades de cada empresa só diz respeito àquela empresa. Agora, fundos imobiliários são obrigatórios distribuir 95% no mínimo dos seus lucros semestralmente. Porém, a grande imensa maioria dos fundos imobiliários, eles distribuem de forma mensal. Eles fracionam aquele dividendo semestral em mensais. De forma que, fazendo parte da sua estratégia, alguns deles têm estratégias diferentes, obviamente, mas desde que faça parte da sua estratégia, eles dividem uma porcentagem X mensalmente daquele lucro, daquele resultado financeiro com seus cotistas. Mas basicamente, tanto ações como o fundo imobiliário pagam dividendos. Com exceção, obviamente, novamente, um detalhe bem grande: ações, pois há ações, inclusive que não pagam dividendo. Exatamente. Há ações que não pagam dividendos. Eles preferem reinvestir o valor dos lucros obtidos para o crescimento da empresa, para, de fato, o valor
da ação, o valor que está sendo cotado, o preço naquele momento, ele possa se valorizar no longo prazo devido à valorização da própria empresa, do crescimento da própria empresa. Então, ações temos essas particularidades. Há delas que pagam dividendos, outras não. E as que pagam têm uma periodicidade muito distinta entre elas. Enquanto, em contrapartida, o fundo imobiliário ele tem uma periodicidade muito mais previsível, mensalmente, na grande, imensa maioria, tá bom? Dito isso, podemos então agora entrar um pouco mais no assunto propriamente deste vídeo, né? Ao passo de que agora já sabemos de fato o que é o dividendo, de onde ele vem e como ele é distribuído e as suas particularidades entre os ativos e investimento. Tudo bem? E agora eu gostaria de trazer você para a minha tela e mostrar de fato o que o título desse vídeo permite você presenciar, tá? Receber dinheiro sem trabalhar, entre aspas, tá? Eu sei que parece muito maravilhoso, e sim, você receberá dinheiro sem ter que estar trabalhando por aquilo, porque quem trabalhará será o seu próprio dinheiro. O seu próprio dinheiro irá trabalhar para você. Porque os dividendos, eles irão gerar por si só receita, e receita mais receita, junto com os aportes que você faz, gerará ainda mais receita. Mas, obviamente, você precisa de uma renda ativa, precisa de um trabalho para poder suprir inicialmente esses seus investimentos, ao ponto de que, a partir deles, irá gerar ainda mais renda devido aos dividendos. Então, entendido isso, vamos aqui para a minha tela bem rapidinho para eu explicar melhor para vocês aqui na planilha, tá bom? Pois bem, pessoal, agora aqui na minha tela, podemos ver aqui uma planilha bem simples, bem básica, com poucas informações, informações muito importantes para que você consiga se programar, né, fazer seu orçamento de investimento para você se programar no que diz respeito aos recebimentos de dividendos. Obviamente eu quero deixar um porém bem explícito aqui no que diz respeito ao recebimento de dividendos. Por se tratar renda variável, nós não podemos, na verdade, esperar um retorno fixo ou um retorno já certo advindo dos nossos investimentos em renda variável, quer seja ele ações, quer seja ele um fundo imobiliário ou até mesmo um ETF. Mas independente de qual ativo você esteja investindo, se é renda variável, você não pode, em hipótese nenhuma, estipular com certeza o retorno do investimento. Mas, devido ao histórico, devido a todo um estudo de um ativo que você está investindo, de todo o estudo do segmento que você está investindo, você consegue ter uma certa previsibilidade dos resultados daquela empresa ou daquele fundo imobiliário. Eu sei que não é assunto para esse vídeo, mas outros vídeos à frente eu irei explanar um pouco mais sobre a parte técnica da análise do ativo, né, para entender um pouco do histórico do ativo em si, para somente a partir daí tomar decisões mais assertivas. Mas eu quero trazer para você nesse vídeo uma questão um pouco mais orçamentária, né, projetiva dos seus dividendos e fazer você entender uma estratégia poderosa. Você vai entender que o indicado sim é você investir, aportar mensalmente, conforme falei no vídeo anterior do canal. Vou deixar aqui o card aqui em cima se você quiser entender e assistir esse vídeo sobre a estratégia dos seus aportes, de como você deveria fazer seu aporte. Mas não necessariamente você precisa aportar todos os meses do seu bolso. Novamente eu falo, o indicado e o que eu super indico mesmo é que você todos os meses tire uma parcela da sua renda ativa e aporte na sua carteira de investimento, juntando ele com o valor dos seus dividendos. Mas eu vou te mostrar aqui agora que você não precisa, depois de um determinado tempo, mais tirar o valor da sua renda ativa, para continuar fazendo o mesmo aporte que você já vinha fazendo. Vamos lá. Aqui na planilha você consegue ver essa aba de rentabilidade de investimentos. Aqui você consegue
um detalhe, eu vou deixar esta planilha disponível lá na descrição do canal, tá? Na descrição do vídeo. Você só precisa clicar lá no link, né? Fazer uma cópia, né? Clica para fazer a cópia da planilha, porque senão eu vou ter que ficar autorizando N pessoas para acessar a planilha e não é interessante, até porque eu mesmo vou fazer as minhas simulações aqui. Então faça uma cópia, aí a partir daí você já consegue utilizá-la normalmente, tá bom? Então vamos lá. Aqui você escolheria que tipo de rentabilidade você quer simular, né? No caso aqui eu vou simular uma rentabilidade mensal, mas poderia ser uma rentabilidade anual, né? Deixa só aqui. Aqui você vai ver que tem essa parte de anual ou mensal, né? Que é a período de rentabilidade que você quer avaliar. Você pode escolher entre uma rentabilidade mensal ou anual. Ambas vão findar no mesmo objetivo, mas aqui para ficar mais didático eu deixarei mensal, né? E aqui eu colocarei a taxa mensal da rentabilidade da carteira. Colocarei 1% de rentabilidade, haja vista que hoje em dia não está mais tão difícil assim de conseguir esse tão sonhado 1%, mas você consegue simular quaisquer taxa de rentabilidade aqui. Como eu sou um pouco mais agressivo, gosto de entender um pouco mais essa parte da renda variável, entender quais ativos eu consigo me arriscar e quais ativos eu não consigo me arriscar tanto, mas a média extremamente alcançável de taxa de rentabilidade é 1% de rentabilidade mês, tá? Então, essa é uma média super alcançável, uma média de rentabilidade bacana, né? Mas eu já adianto que tem pessoas que gostam de uma rentabilidade um pouco menor em troco de um risco bem menor, mas há outras que gostam de uma rentabilidade bem maior do que 1% ao mês a troco de um risco bem maior. Então, eu gosto um pouco mais desse meio termo, de uma maneira bem equilibrada, tá bom? Deixando aqui 1% ao mês, eu colocarei aqui um aporte inicial. Mas nesse caso, não colocarei aporte inicial nenhum, né? Você não vai começar com nenhum aporte inicial. Somente os aportes mensais, tá? Aqui você colocará nessa linha 8 o valor dos seus aportes mensais. Colocarei aqui um valor bem acessível, R$ 200, por exemplo. Melhor, vamos fazer a mesma simulação do estudo do vídeo anterior, né? 10%, porém não vou colocar aqui 10%, vou colocar aqui R$ 100, tá bom? Apenas R$ 100 aportados em renda variável. E o período, vamos lá. Este é o seu maior amigo, o seu melhor aliado na área de investimento. É o tempo, pois ele é o único fator exponencial de uma fórmula de juros compostos. O montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Esta é a fórmula dos juros compostos. Com isso, o único expoente é o tempo, que se torna ainda mais interessante para nós. Quanto mais tempo passar o investimento, melhor ainda. Então, vamos lá. Quanto tempo eu vou simular esse investimento de R$ 100 ao mês? Colocarei aqui um prazo de 60 meses inicialmente. 60 meses são 5 anos. Então vamos lá, 60 meses. Quando eu ponho 60 meses, eu vejo que a rentabilidade, a rentabilidade alcançada de 1% ao mês me traria um patrimônio acumulado de R$ 8.248,64, um valor invertido de R$ 6.000. Só que somente os juros que você recebeu durante esse período, R$ 2.248,64. 27,26% de todo o juros, né, do juros que você recebeu, então é do total patrimônio acumulado. Ou seja, você acumulou um patrimônio de 8 mil, perdão. Ou seja, você acumulou um patrimônio de R$ 8.248, de onde do seu bolso só saiu 6.000 com 2.248 de juros, o que equivale a 27,2% de juros, né? Do montante total, 27% foi só juros, não saiu do seu bolso. Isso é
incrível, isso é maravilhoso. Mas não é esse ponto que eu quero levar, eu não quero chegar a esse ponto agora. Quero chamar a sua atenção para um detalhe. Colocamos aqui 5 anos, mas eu costumo dizer que a partir, em média, a partir dos 6 anos de investimento, você não precisa mais tirar do seu bolso o valor do seu aporte, pois o próprio dividendo que você recebe já paga o valor do seu aporte. Então, colocaremos agora 72 meses, que equivale a 6 anos, a uma rentabilidade de 1% ao mês. Quando fazemos isso, chegamos a um valor de patrimônio acumulado de 10.575 com um valor de juros de 3.375, onde 7.200 foi o que saiu do seu bolso em 6 anos. Detalhe, aportando apenas R$ 100 por mês, sem reajustar o valor do aporte, como eu havia falado, que o ideal é reajustar conforme a inflação, ano a ano. Mas aqui, para fins de simulação, não ajustamos, não fizemos nada disso. Somente consideramos um aporte de R$ 100 ao mês. Então, temos que, ao aumentar um ano, no período de 5 para 6 anos de investimento, a sua proporção de juros sobre o valor do patrimônio aumentou de 27% para 31%, recebendo 3.375 de juros, ou seja, não pagou por isso. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês é aqui o que está na linha 33 da minha tabela. Essa linha 33 na coluna B, você vê aí R$ 108,30. Esse seria o dividend yield, né, o que você receberia mensalmente a uma rentabilidade de 1%, tendo investido R$ 100 por mês durante 6 anos. Veja, se você quisesse parar de aportar do seu bolso, o próprio dividendo vindo do investimento já pagaria o aporte, mantendo esse mesmo valor de aporte, ou até um pouquinho mais, né, no decorrer do tempo. E a partir daí, você continuaria a ver o seu patrimônio subir sem você ter que tirar nenhum valor do seu bolso. Mas notem, esse não é o ideal. O ideal e o correto é mensalmente você reservar uma parcela da sua renda ativa, do seu trabalho, do seu salário, para aportar. Junto ao seu aporte, você juntar o dividendo recebido. Então veja, se você continuar aportando R$ 100 por mês da sua renda, você não terá mais um aporte de R$ 100 por mês, você terá um aporte de R$ 200 por mês. Ao passar 6 anos, o seu aporte dobrou. Isso mesmo, o seu aporte dobrou. E isso aconteceria com qualquer valor que você investisse. Se você, ao invés de R$ 100, colocasse aqui mensalmente durante 6 anos R$ 200, você teria um valor de patrimônio de 21.151, a mesma proporção em juros, obviamente, só que você receberia R$ 216 de dividendo mensal. Somados aos seus R$ 200 de aporte mensal, você estaria aportando R$ 416 todos os meses. Veja, o seu aporte dobrou em 6 anos. Você só precisou manter a consistência durante os 6 anos para ver o seu aporte dobrar. E novamente eu falo, não estou levando em consideração o reajuste do aporte, não estou levando em consideração o reajuste da inflação sobre o seu salário, sobre o seu aporte. Que naturalmente esse aporte irá reajustar a pelo menos 5% ao ano. Então, se você aporta R$ 100 esse ano, no outro ano a tendência é que em média seu aporte aumente para 105. E no outro ano um pouco mais, e no outro ano um pouco mais, e assim por diante. E junto a isso, também o seu patrimônio irá se valorizar, irá crescer devido aos reajustes. E não sofrerá sobre as incorrências da inflação quanto àqueles que não fazem seu reajuste. Então, esse é o ponto central desse vídeo. Pessoal, isso é poderosíssimo. Você entender que o tempo é o teu maior aliado como investidor e que você só precisa de apenas 6 anos para conseguir dobrar o seu aporte, sendo que do seu aporte, se você não quiser mais tirar da sua carteira, do seu salário e manter somente o aporte do dividendo, você consegue. E você consegue deixar isso por mais 10, 15, 20, 30 anos dessa forma.
Obviamente, se você não aportar cada vez mais, o patrimônio acumulado no decorrer do tempo será bem menor. Mas é isso que é a mágica do negócio. É você entender que quanto mais tempo você deixa investido o seu dinheiro, quanto mais tempo você vai investindo mensalmente o seu dinheiro, muito mais patrimônio você vai acumulando. Só a título de curiosidade. Vejamos, né? Nós temos 72 meses, 6 anos, mas se eu colocar aqui 7 anos, quanto que seria a proporção de juros recebido sobre o valor do patrimônio acumulado? Olha aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, 84 meses, a proporção vai para 36%. Veja, aumentou aí 5%, quase 6% em termos de proporções em um ano apenas. Então, dos 26 mil acumulados, 16 saíram do seu bolso e 9.500 saíram juros, foram juros recebidos. Entenderam? Então, pessoal, isso é muito importante. Usem o tempo ao seu favor e mais ainda, façam aportes inteligentes, entendam o poder disso. Então, quando você chegar ao ponto de ter o seu investimento ali há 20 anos, vamos botar aqui 10 anos, 120 meses, você já vai ter um patrimônio de 46 mil reais, aportando apenas 200 reais e reinvestindo seus dividendos. Quase metade do seu patrimônio foi juros. E isso melhora mais ainda quando você deixa mais tempo, 20 anos. Se você deixar 20 anos o seu dinheiro investindo, é 75% do seu patrimônio somente de juros. Investindo apenas 200 reais por mês e reinvestindo os dividendos. E nessa brincadeira, pessoal, você chega a ter uma renda passiva de entre 1.890 a 2.000 reais. Isso é incrível em 20 anos. Ah, mas 20 anos é muito tempo. Mas vai passar. É um tempo que vai passar. Você não espera muito mais do que isso para se aposentar. Você, sei lá, tem 20 anos de idade hoje, vai ter que esperar aí no mínimo 30 anos para se aposentar pelo INSS. E eu vou dizer uma verdade, muito provavelmente você não vai nem conseguir. O INSS, ele nunca vai ser o suficiente para você. Então não dependa de INSS para se aposentar. Faça você mesmo a sua independência financeira no futuro. Pague a si mesmo do futuro. Reservando uma parte das suas finanças, controlando primeiramente as suas finanças, sabendo, entendendo para onde está indo cada dinheiro, cada centavo do seu dinheiro, e somente a partir daí você vai conseguir reservar uma parcela do seu valor de renda para o investimento, para mandar para o seu eu do futuro, colocar na sua carteira de investimento, comprar seus ativos, e é só assim você vai entender o poder desses investimentos. E um detalhe aqui, pessoal, eu fiz essa simulação. Ah, quer dizer que só posso fazer isso com fundo imobiliário porque eu recebo mensalmente? Não. Se você quiser montar uma carteira de investimentos de ações e quer receber mensalmente, dá também. Depois eu irei fazer um vídeo para mostrar para vocês que é possível você montar uma carteira somente de ações e receber dividendos mensais. Obviamente que necessita um pouco mais de estratégia, um pouco mais de paciência, porque tem aquelas particularidades que lhes falei. Mas com fundo imobiliário você consegue mensalmente. E se você não quiser fazer isso com fundo, mas quiser com ações, você pode juntar o valor do seu investimento anual e fracioná-lo mensalmente. Se você quiser chegar ao ponto de você quiser usar o seu dividendo para renda passiva para você mesmo, para consumo seu. Quando chegar na época da colheita dos frutos, né? Nesse momento nós estamos plantando e em breve, daqui a alguns anos, nós estaremos na fase da colheita dos frutos. Na fase das colheitas dos frutos, nós sim iremos usufruir da nossa renda passiva, daquilo que nós juntamos, investimos, contribuímos com a nossa carteira de investimento. Aí, quando chegar nessa fase, sim, nós conseguiremos usufruir de uma aposentadoria digna, vinda do nosso patrimônio, daquilo que nós juntamos e nos preparamos para viver. Tá ok, pessoal? Era somente isso que eu queria mostrar para vocês. Era um vídeo bem curto, bem sucinto e eu espero que tenha ajudado, espero que tenha clareado para vocês um pouco essa área de dividendos, da área do retorno que você pode obter investindo em renda variável, mais especificamente.
E novamente eu falo, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário se surgir alguma dúvida ou sugestão, ou até mesmo para compartilhar algum conhecimento ou alguma experiência. Tá bom, pessoal? Desde já eu agradeço. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Fui!